Obrigado, Mauro. Tiago Asmar está conosco também, o Pilhado. Pilhado, seja bem-vindo a essa cobertura especial aqui da Jovem Pan News. No momento que, de novo, sim, é triste, a gente tem que se compadecer com a família, com os mais próximos, mas todos nós, como súditos de Sua Majestade, o rei do futebol, o rei Pelé, a gente está comemorando a vida dele, que foi intensa, que foi densa, e a gente nunca vai saber quantos gols ele fez, porque essa conta é acima de 1.200. Veja só, você fazer 100 gols na carreira é fantástico, 500 é maravilhoso, 1.000, bom, ele nem sabe, foi bem acima de 1.000. Pilhado, bem-vindo. Obrigado, Piotr, todo mundo aí da Jovem Pan, que honra, né? Estou de férias, mas não tinha como a gente não participar aqui. Por sinal, com essa camisa, né? Isso aqui vai para o quadro, é a camisa... Eu entrevistei o Pelé, eu tive a honra de entrevistar o Pelé no canal Pilhado, né? Que é meu canal no YouTube. E essa camisa representa muito, porque é o autógrafo, é a dedicatória do maior da história do futebol. E o que eu fico muito triste é que a gente ainda vê muita gente, né, criticando o Pelé, usando problemas familiares do Pelé para tentar jogar o Pelé para baixo, para tentar manchar a imagem do Pelé. E eu quero falar sobre a experiência que eu tive com o Pelé. Eu tive com o Pelé faltando poucos meses para ele completar 80 anos, né? E a simplicidade do Pelé era algo impressionante. Era impressionante, porque o Pelé, né, agora que ele já estava mais velho, para as pessoas saberem, ele tinha muita demanda de imprensa, ele tinha muita demanda de documentários, e ele pegava um dia no mês e ele tirava para fazer todas as entrevistas. Entrevistas para documentário, entrevistas para canais de YouTube, como o canal Pilhado, no caso, que eu estava lá, que eu lutei muito por essa entrevista e consegui. E ele era sorriso o tempo inteiro para todo mundo. É isso que eu acho muito legal a gente deixar claro, porque gostam de falar muito do Pelé sem conhecerem o Pelé. E a aura desse cara era impressionante, não é à toa que ele era o rei do futebol. O Pelé, ele tratava todo mundo sorrindo, eram várias camisas, imaginem quantas camisas eu levei, o pessoal da BBC que estava lá fazendo um documentário levou, outras pessoas que estavam entrevistando ele, fazendo vídeos para o Museu do Futebol da CBF, e ele autografava as camisas todas, e todas perguntando o nome das pessoas, não era só um autógrafo, como tem aqui, ó, que ele colocou, ao Thiago, um abraço, Pelé. E ele fazia isso para todo mundo, e rindo, e se divertindo. E nessa entrevista, né, se o pessoal da Jovem Pan quiser até pegar um trecho, tem autorização total para usar, ele fala sobre a simplicidade, porque eu digo para ele, quando eu começo a entrevista, eu estava muito nervoso, né, porque eu estava entrevistando o rei do futebol, é um cara que você chega do lado, você às vezes se sente meio intimidado, e eu, com esse meu jeito malucão, eu falei, pô, Pelé, eu estou nervoso, rei, eu estou sentindo frio na barriga, eu falava assim com ele, e aí ele diz para mim, eu devia estar nervoso, porque sou eu que estou dando uma entrevista. E aí eu pergunto para ele sobre essa simplicidade. E aí é muito legal quando ele fala que o pai dele disse para ele, ó, Deus te deu tudo, mas ele também pode te tirar. Então, seja sempre uma pessoa humilde, seja sempre a mesma pessoa com todo mundo. Não é porque você fez um golzinho que você vai ser mais do que os outros. Ele, o Pelé, falando dessa lição que o pai deu para ele. E eu comprovei isso, a simplicidade dele era impressionante. Eu sei que é legal a gente falar da história, eu sei que é legal a gente falar dos mais de 1.200 gols do Pelé, se eu não me engano são 1.283, mas é muito importante as pessoas saberem também quem era o Pelé, a pessoa Pelé. E isso, graças a Deus, eu tive a honra de poder ser uma das poucas pessoas que teve esse contato com ele, que entrevistou o Pelé. E eu posso dizer, era um cara sensacional, um cara simples pra caramba, um cara sorridente e um cara que, apesar de ser o segundo nome mais importante, mais famoso do mundo depois de Jesus, mantém a simplicidade. Eu não estou falando isso aqui de achismo, não. Teve um estudo que deixou claro, depois de Jesus, o nome mais famoso no mundo é Pelé.
E esse cara se manter simples, se manter tratando todo mundo igual, como eu vi ele fazendo naquele dia na casa dele, é impressionante. E é essa imagem que eu quero passar do Pelé. Porque tem muita gente que não sabe o que fala, que quer criticar o Pelé, que quer questionar a idolatria do Pelé. E me desculpa, a gente tem o maior da história do futebol para sempre. Eu vou ser bem sincero. Para esse pessoal mais novo que quer tentar comparar Messi, Cristiano Ronaldo, o cara tem 3 títulos mundiais. O cara fez o que fez em 70, fez o que fez em 58 com 18 anos. É o rei do futebol e é reconhecido assim. E nessa mesma entrevista, Piotr, ele me falou, eu pergunto para ele, para essa garotada que às vezes fala que o Messi e o Cristiano Ronaldo superaram o Pelé, o que você tem a dizer? E aí ele começa, ele fala, é muito difícil a gente falar sobre isso, são outras épocas, mas num determinado momento ele fala, me desculpa falar a verdade, mas Pelé só vai ter um. Aí ele diz, eu esqueci o nome do pai dele, é Dondinho. Eu não lembro do nome do pai, mas ele fala, meu pai fez e jogou a chave fora. Os meus pais fizeram e jogaram a chave fora. Então Pelé só vai ter um. Seu Dondinho, pilhado, seu Dondinho. Tá aqui, o Thiago nos ajuda aqui na lembrança. Seu Dondinho. E aí ele falou que o seu Dondinho e a mãe jogaram a chave fora e que agora podem lutar para ver quem é o príncipe. Mas rei só tem um. Não, você fez menção aí a outros jogadores. Tem uma propaganda, se não me engano, acho que de uma companhia aérea, Thiago, em que está o Cristiano Ronaldo ali ouvindo um passageiro contando, digamos, feitos grandiosos de um jogador de futebol. E o Cristiano Ronaldo, claro, isso é uma peça publicitária, está imaginando, está falando dele. E até que fala assim, não, fez mais de 1000 gols, ganhou 3 Copas do Mundo. Bom, era o Pelé que estava sentado ali do outro lado, que o Cristiano Ronaldo não vê. E óbvio, o Cristiano Ronaldo olha do lado, bom, e reverencia, obviamente, o rei do futebol. Só para lembrar essa coisa, o Pilhado fez menção das tantas pessoas, e ele, entre essas pessoas, teve o privilégio de conhecer o Pelé. Tem uma cena do Bill Clinton, então presidente dos Estados Unidos. O Pelé foi ministro do esporte no governo Fernando Henrique e, obviamente, nessa viagem oficial do governo brasileiro, ele foi junto. Está lá o Bill Clinton fazendo, tietando o Pelé, para se ter uma ideia. Era só o presidente do maior país, do país mais rico, mais poderoso do planeta, e estava tietando o Pelé. E um país que nem tinha cultura de futebol. Só para dar uma ideia da dimensão do Pelé. É impressionante. A gente via nesse dia que ele recebeu as pessoas ali, era muita gente, pessoas na porta da casa, porque era uma casa que ele só usava para dar as entrevistas, não era onde ele morava, era uma casa antiga dele, onde ele ia com a equipe para dar as entrevistas. E tinha uma multidão do lado de fora da casa, porque sabiam que ele tinha chegado ali. Então, eu já fui para alguns eventos, Copa do Mundo, Copa América, em que o Pelé estava presente, e é impressionante. Todos param para reverenciar o Pelé. É por isso que eu fico muito indignado quando o próprio brasileiro, que tem o maior nome da história do futebol, o rei do futebol, que é um cara carismático, sim, que é um cara simples, sim, e as pessoas sempre tentando questionar. Claro, tem problemas familiares, muitas pessoas têm, mas a gente tem que falar do ídolo Pelé, do que ele representou para o Brasil. Quando a gente vai para qualquer lugar no mundo, se a gente fala Pelé, todo mundo já trata a gente de outra forma. O cara parou uma guerra. Eu falei com ele sobre isso também, sobre essa dimensão de parar uma guerra. Então, é impressionante o quanto o Pelé representa não para o futebol, para o mundo. Então, o mundo hoje chora a morte do Pelé, né? Porque às vezes a gente falaria, os amantes do futebol hoje estão de luto, mas não, o Pelé ele vai além do futebol. Não são os amantes do futebol. O mundo inteiro hoje está de luto, porque o Pelé ele foi muito além do futebol. E eu posso dizer isso pela aura, né, toda que eu percebi dele, pela forma como ele tratava as pessoas, pela forma como os próprios funcionários me falaram que o Pelé tratava cada um deles, né? Porque eu fiquei esperando, modesta parte, né? Eu era um canal de YouTube, estava lá BBC, estava Museu do Futebol, estavam emissoras estrangeiras, tinha documentário. Eu fui o último, né, na fila, então eu fiquei muito tempo esperando ali para entrevistar o Pelé. Então eu vi tudo. Eu vi o comportamento dele com todo mundo.
e com todo mundo o dia inteiro. Ele ficou sorridente, ele ficou brincando. E quando eu perguntei para os funcionários, ele é sempre assim, todos falaram, é impressionante. Sim, ele brinca com todo mundo, ele dá risada com todo mundo, ele leva tudo muito numa boa. E eu acho muito legal, Piotr, a gente falar isso para as pessoas. Não é só a história do futebol que a gente tem a enciclopédia, Mauro Betti, aí para trazer para a gente. Mas é quem era o Pelé, para nesse dia da partida dele, a gente deixar claro, quem quer falar mal tem muito de recalque, tem muito de inveja. Infelizmente, eu acho que o brasileiro muitas vezes não sabe reconhecer os ídolos que tem. E a gente tem o maior da história e o rei da simplicidade, do carisma, que hoje parte para um outro patamar. Vai para, quem sabe, né, se Deus quiser, para um lugar melhor. Pilhado, obrigado. Deixa eu me despedir de Vanderlei Nogueira, que está conosco.